Antes de virar lenda, Vlad Tepes foi apenas um nome em meio à turbulência do século XV. Filho de um príncipe guerreiro e de uma nação espremida entre impérios famintos. A Valáquia, seu lar, era uma terra de fronteira, geográfica, política, espiritual. Um corredor entre o Império Otomano e os reinos cristãos da Europa. Nenhum trono ali era conquistado com paz. Nenhum reinado durava sem violência. Seu pai, Vlad II, conhecido como Dracul, pertencia à Ordem do Dragão, uma fraternidade cristã de nobreza juramentada a combater os infiéis. Mas a realidade era menos romântica. Dracul navegava entre alianças com otomanos e húngaros, tentando manter o controle de um território instável. Quando os ventos da política sopraram contra ele, entregou seus filhos como garantia de lealdade. Vlad, o segundo filho, foi enviado como refém aos turcos. Lá, em terras inimigas, nasceu o molde do que viria a ser. Vlad aprendeu com os algozes. Observou, escutou, esperou. Conheceu o rigor da disciplina muçulmana, a frieza da diplomacia otomana, a complexidade da guerra sem bandeira. Não saiu de lá intacto. Saiu com os olhos mais abertos do que qualquer jovem príncipe cristão de sua geração. Enquanto crescia no cativeiro, sua família era dilacerada. O pai assassinado. O irmão mais velho enterrado vivo. A coroa da Valáquia oscilava entre mãos rivais. Quando Vlad retornou, carregava dentro de si mais que ódio. Carregava método. Ele não queria apenas retomar o trono. Queria fazer com que ninguém mais ousasse tirá-lo. E para isso, precisaria ir além da força. Precisaria do medo. Vlad retornou à Valáquia como alguém que não se encaixava em lugar algum. Estrangeiro demais para ser um príncipe puro. Brutal demais para ser apenas uma vítima. Ele conhecia os otomanos por dentro. Sabia como pensavam, como comandavam, como impunham ordem. Mas também conhecia a traição ocidental, a política de um reino onde irmãos matavam irmãos por um trono corroído. Durante os primeiros anos, seu poder era volátil. Assumiu o trono, perdeu, fugiu, retornou, perdeu de novo. Foi rei e exilado, soldado e conspirador. Mas em cada retorno vinha mais frio, mais cirúrgico. Com poucos homens, tomava cidades. Com alianças momentâneas, derrubava rivais. A Valáquia não era uma terra que podia ser governada por amor ou justiça. Era uma arena. E Vlad não tentava civilizar os lobos. Tornava-se o maior deles. A guerra com os boiardos, a nobreza local, foi o início de sua assinatura. Não confiava neles, e com razão. Traíram seu pai, entregaram seu irmão, alimentaram as constantes quedas do trono. Vlad chamou os principais senhores à corte. Ofereceu banquete, discurso, reconciliação, e depois os prendeu. Os velhos foram empalados. Os jovens forçados a marchar centenas de quilômetros para construir sua nova fortaleza. Poenari, um castelo cravado nas montanhas, projetado para não cair facilmente como caíram seus antecessores. O castelo não era só fortaleza, era símbolo. Ali, nas rochas, moldava-se um novo tipo de reinado. Um onde a traição seria respondida com dor. Onde o medo seria mais eficiente que o juramento. Vlad não exigia amor. Exigia obediência. E começou a deixar claro, publicamente, o que acontecia com quem se opusesse à sua ordem.
Não em segredo, não como aviso sutil, mas como espetáculo. Estava se construindo não apenas um governante, mas uma lenda viva. E lendas, para durar, precisam de terror como idioma. Vlad não precisava apenas governar. Precisava reprogramar o inconsciente de um povo acostumado à traição, à corrupção e ao medo dos estrangeiros. E escolheu a única linguagem que todos compreendiam: o terror. Não como impulsividade, não como sadismo gratuito, mas como instrumento deliberado de estabilidade. A empalação se tornou sua marca. Uma morte lenta, pública, meticulosa. Uma pedagogia pela dor. Os corpos não eram ocultados. Eram expostos nas estradas, nos campos, nos portões das cidades. Um criminoso punido era um aviso para 100. Um traidor empalado era um tratado de autoridade. Os mensageiros otomanos que recusaram tirar o turbante diante dele foram empalados com o turbante pregado à cabeça. Não por crueldade aleatória, mas para fixar a mensagem. Aqui, os símbolos do estrangeiro não se sobrepõem ao meu comando. A lenda do jardim de empalados espalhou-se rapidamente. Estrangeiros narravam fileiras de estacas, com milhares de corpos apodrecendo ao sol. Ninguém ousava se aproximar da capital sem um calafrio na espinha. Um emissário inimigo, ao ver a cena, teria vomitado. Outro, ao voltar para seu rei, diria: não lutamos contra um homem, lutamos contra um espectro. Mas havia ordem no horror. Vlad reduziu o crime, impôs justiça rápida e, aos seus olhos, justa. Conta-se que um cálice de ouro repousava nas fontes públicas de Targoviste e ninguém ousava tocá-lo. O povo, por mais que o temesse, reconhecia sua eficácia. E mais, a preferia muitas vezes ao caos anterior. Esse reinado não era apenas um jogo político. Era uma resposta à geografia da Valáquia. Uma terra corda bamba entre o crescente otomano e a cruz húngara. Para não ser esmagado por nenhum dos dois, Vlad sabia que precisava se tornar mais temido que ambos. E o medo, para ele, era um projeto nacional. Não havia glória sem crueldade. Não havia paz sem disciplina de ferro. Vlad estava disposto a ser odiado, desde que fosse incontestável. Foi no ano de 1462 que Vlad deixou de ser apenas um governante feroz e passou a habitar o território do mito. O Império Otomano, liderado por Maomé II, o mesmo que tomara Constantinopla, avançava com força para subjugar a Valáquia. Era a guerra inevitável. O sultão não aceitava que um antigo refém se tornasse rebelde. Vlad, por sua vez, sabia que aquela invasão seria mais que uma batalha. Seria o teste final de sua estratégia de poder pelo terror. Ele não tinha os números, nem os recursos, mas tinha as montanhas. Tinha emboscadas, inteligência e crueldade como arma tática. Atacava comboios durante a noite, envenenava poços, queimava campos, deixava vilarejos inteiros vazios, mortos ou evacuados. Conduziu uma campanha de guerrilha brutal que desorientou o exército turco. E então veio a cena que se tornaria imortal. Maomé marchava sobre Targoviste com seu exército e encontrou um campo inteiro coberto por estacas. Milhares. Turcos, valáquios traidores, prisioneiros. Os corpos empalados se estendiam até onde a vista alcançava. Um mar de morte, cuidadosamente posicionado.
O sultão viu. Os generais viram. Os soldados, mesmo treinados na brutalidade otomana, estremeceram. A marcha parou. A invasão perdeu o fôlego. Vlad não venceu militarmente, mas venceu psicologicamente. Maomé recuou, mas o custo da vitória foi alto. A fama de Vlad cruzou fronteiras como um sussurro e um aviso. Não era mais príncipe. Era Sepesh, o empalador. A Europa o temia. A Transilvânia o demonizava. Panfletos alemães o retratavam como um monstro com gosto pelo sofrimento. Ele não se importava. Ou talvez, em algum lugar, se alimentasse disso. Vlad acreditava que o terror mantinha a ordem. Mas também isolava. Húngaros começaram a ver nele uma ameaça. Inimigos internos voltaram a se organizar. E a política, sempre mais perigosa que qualquer campo de batalha, começou a se voltar contra ele. O príncipe das estacas estava no auge. Mas todo auge, por definição, é um prenúncio de queda. O mundo que Vlad havia construído com estacas começou a ruir como ruem as fortalezas que crescem rápido demais. A diplomacia que ignorou, os aliados que humilhou, os pactos que desfez, tudo isso voltou com o rosto de traição. Foi capturado pelos húngaros, acusado de tirania, heresia, assassinato. Não por causa de sua brutalidade, que todos conheciam, mas porque o medo que ele inspirava passou a incomodar até aqueles que antes o toleravam. Passou anos encarcerado. Não foi executado, pois ainda era útil. Uma peça de contenção contra os otomanos, uma carta guardada na manga dos reis cristãos. Anos depois, libertado sob novas condições, tentou retornar ao poder. Retomou o trono por um breve tempo, como uma sombra do que fora. Mas os tempos haviam mudado. O terror agora já não era solução. Era sintoma de uma era que ele não conseguia mais controlar. Sua morte, como sua vida, foi envolta em incertezas. Emboscado, decapitado, ou traído pelos próprios homens. Existem versões de mais, fatos de menos. O que restou não foi um túmulo com honras, mas uma memória dividida entre o herói nacional e o monstro da noite. Porque depois de morto, Vlad não descansou. Tornou-se lenda. Tornou-se símbolo. Tornou-se, por fim, Drácula. Uma criatura moldada pelo medo europeu do outro, pelo fascínio da crueldade, pela mistura entre verdade e imaginação. Mas Vlad Tepes não foi um vampiro. Foi pior. Foi real. Um homem que entendeu como ninguém o poder da dor como ferramenta de controle. Que se permitiu ser odiado para preservar um reino em chamas. Que construiu ordem onde só havia caos. E, ao fazê-lo, cruzou uma linha que poucos ousariam atravessar. Vlad morreu. Mas o medo que ele cultivou permaneceu. E no final, talvez fosse exatamente isso que ele queria.